Que agora, no nosso quadro Direitos e Deveres, a gente vai falar das suas viagens para final de ano. Então, nada melhor do que Direitos e Deveres agora. Me encontro aqui no estúdio com a nossa doutora, que por sinal está aqui, e vamos falar a respeito de direitos e deveres quando o assunto é cancelar ou remarcar viagens que estão lá, né? Na verdade, passagens de viagem. A advogada Sarine Rodrigues vai nos explicar, bater um papo aqui com a gente e nos dar algumas informações. Parece que houve algumas mudanças, né, doutora? Seja bem-vinda. Sim, houve algumas mudanças e antes da pandemia já existia uma resolução da ANAC dizendo assim, se você comprar uma passagem e precisar cancelar aquela passagem, você tem 24 horas para cancelar de forma gratuita. 24 horas... Isso era uma lei que já existia, né? É uma resolução da ANAC. Uma resolução, certo. E aí, um exemplo, se eu compro uma passagem dia 10 e dia 11 eu quero cancelar, se minha passagem está marcada para o dia 30, eu posso sim cancelar sem nenhuma taxa. Certo. Agora, se eu compro dia 10, quero cancelar dia 11, mas a minha passagem está para o dia 15, eu vou ter que pagar uma taxa de 5% no valor da passagem, porque essa regra da ANAC de cancelamento em 24 horas, ela também tem que observar outra regra, que é os 7 dias de antecedência. Então, se é dia 10 e eu cancelo dia 11, então dia 15 já está bem próximo, então eu teria que pagar uma taxa. Isso, por exemplo, é algo que muda para esse final de ano. Sim, com o final do ano, o que acontece? Não é nem por causa do final do ano. Sim. E sim por causa do período pandêmico. Certo. O Covid-19 ainda está aí, né? Isso. E existe uma lei agora que até o dia 31 de dezembro desse ano, não vale para o próximo ano, desse ano, se você precisar remarcar, cancelar, o que é que acontece? Você tem direito ao reembolso, só que o que acontece? Quando você compra uma passagem, existem aqueles termos que a gente sempre assina sem ler. Isso, Normalmente... que é o maior erro, é o maior erro. É que nem que você comprar um remédio e não ler a bula. Justamente, então, sempre tem aquele termo que a gente não lê, e ali é muito importante, porque lá tem dizendo as taxas de cancelamento, principalmente agora com a Black Friday, que teve muitas promoções. Quando existe uma promoção, normalmente a taxa de cancelamento ainda é mais alta, chega a ser a 60%. Então, quando você assina aquele termo, é importante, fica a dica aí, ler os termos. E o regulamento da empresa que você está contratando. Então, você tem que observar aquilo ali, só que quando você cancela a passagem Olha, pelo menos uma coisa eu sei, doutora, que o governo federal deu uma mudada nessa lei, né? Sim, e de uma certa forma, com essa mudada de lei, o que a gente tem observado bastante é que, assim, quando o assunto é passagem aérea, geralmente as pessoas não poderiam ter esse dinheiro, né? Justamente. De volta. E hoje a coisa muda. Tem a taxa de cancelamento, como eu te falei. Você poderia marcar por uma outra data a viagem, por exemplo. Então, agora a gente pode, agora a gente pode ter o reembolso. Sim. Que aí tem que pagar essa multa, provavelmente. Tem aquela multa, pode ser alta, pode ser baixa. A multa ainda continua sendo paga? Se você exigir o reembolso. Se você quiser seu dinheiro de volta... Você vai perder alguma coisa na volta. Mas agora tem a opção de exigir um crédito com a empresa. Até o dia 31 de dezembro. Não é qualquer data. Então, quer dizer, se eu quiser, por exemplo, remarcar essa viagem para 2022, não acontece? Não acontece de exigir uma multa. Porque você tem que pensar assim, a empresa vai ter que devolver o dinheiro. A partir do momento que a empresa tem que devolver o dinheiro, tem aquele custo. Sim. Certo? Então, tem aquela multa ainda. Mas isso é uma forma de preservar os consumidores e a própria empresa, né? Porque a gente também tem que pensar do lado da empresa, com a pandemia, teve muita diminuição de número de viagens, então teve menos lucro, né? Vamos dizer assim. Quais seriam os cuidados, por exemplo, que a pessoa teria que ter? Vou fazer minha viagem hoje, ela fez a compra dela. Aquelas pessoas que fizeram compra de passagens antecipadamente, que já vem pagando, tem alguma mudança também ou não? Não, como eu estou te falando, se eu comprei antecipadamente, mas eu preciso remarcar minha viagem. Se minha passagem está até o dia 31 de dezembro,
eu posso ou exigir o reembolso com multa ou pedir um crédito com a empresa, dizendo, olha, não dá mais para eu viajar, então eu tenho que remarcar. E aí eu fico com esse crédito com a empresa sem pagar multa. Isso por causa da pandemia. Não sei se pode ser que daqui a um tempo surja uma nova lei aumentando esse prazo. Como já surgiu esse ano, já teve aumentando esse prazo, né? A gente está falando de remarcações ainda para este ano de 2021, até dia 31. Justamente. Mas aí eu pergunto, se a pessoa está doente, por exemplo, de Covid, não vai poder fazer a viagem. Nesse caso, a história ainda muda mais ainda, né? Vai ter que mostrar algo, vai ter que provar que realmente está doente? Como é que funciona? Se acontece de você estar doente, não precisa ser só de Covid. Sim. Outra doença. Certo. Ou houve um falecimento na família. E aí não tem como, mas não tem mais condição eu viajar. Então eu posso sim entrar em contato com a companhia. O primeiro passo é sempre entrar em contato com a companhia. Sim. Não adianta ir, vou logo processar, vou logo entrar no judiciário. Então, primeiro passo é entrar em contato com a companhia e você vai poder sim remarcar, mas provavelmente com a taxa menor, 5% do valor da passagem. Mas vai continuar pagando. Isso vai tudo, como eu estou te falando, sempre vai depender da hora. Né, também. E também da hora de comprar a passagem. Tem aqueles termos são essenciais. Então, não tem como eu chegar aqui e falar, você vai pagar só tanto. Sempre vai depender dos termos também, porque tem a ANAC, tem o direito do consumidor, mas também tem aqueles termos que a gente assina, que são muito importantes. E isso funciona para o Estado, para o Brasil todo, né? Para o Brasil todo, sim. Para o mundo, então, dizendo. Pro mundo. Se eu for viajar para o exterior, por exemplo, vai ter alguma mudança? Sim. Não, é como eu estou te falando, a mudança é só... Porque a pandemia é no mundo, né? Justamente. A mudança que existe mais, assim, em relação ao prazo. Se acontecer um atraso, o voo cancelou do exterior ou o voo doméstico, existe uma diferença também nesse prazo de exigir uma indenização. Aconteceu um cancelamento, não por eu consumidora. Se eu cancelar, eu não posso pedir uma indenização, né? Porque eu que estou cancelando. Mas se a empresa cancelar, então eu posso pedir indenização. É o que muitas vezes acontece. E existe uma diferença, uma boa diferença, no tempo que eu posso exigir essa indenização. Sim. Um exemplo, voo doméstico, eu posso exigir a indenização em até 5 anos. Eu tenho esse prazo de 5 anos para poder ir atrás dessa indenização. Sim. Já voo internacional é diferente, é 2 anos. O prazo é bem menor, então tem que estar atento. Se você tiver algum problema com o seu voo internacional, o prazo é de 2 anos. Bom, a gente está falando de remarcação e ao mesmo tempo de reembolso. Mas digamos que a pessoa não seja daquele estado, daquele local que ela está, por exemplo. Vamos falar sobre esse assunto também, porque envolve uma viagem, né? Digamos que que a empresa, no caso, teve que remarcar, mudou tudo no Brasil, mudou. E a pessoa não está dentro do seu estado. Nesse caso, a hospedagem é por responsabilidade da empresa? Sim. Depende. Tudo no direito, as respostas são sempre dependem. Porque às vezes a pessoa não é daquele estado, a pessoa não vai com uma condição. A companhia aérea, ela tem o prazo de até 74 a 72 horas antes do voo de mudar, fazer alguma alteração. Então, 72 horas antes desse voo, a companhia ela pode fazer alteração sem ter que pagar não ter que pagar acomodação, nem nada do tipo. Agora, eu vou para o aeroporto. Está marcado para tal hora e eu vou para o aeroporto. Acontece um atraso de 1 hora, a companhia já deve me dar uma assistência, né? Porque eu já estou ali no aeroporto há 1 hora esperando. Então, há mais de 1 hora, tem que dar gratuidade, meio de comunicação gratuito. Sim. Internet, ligação telefônica, mas isso o aeroporto já tem, né? Sim. Então já é mais tranquilo. Agora, a partir de 2 horas, ele tem que dar alimentação. Tem que dar uma forma. Ou ela própria a companhia aérea me dá a alimentação ou me dá um voucher para usar no aeroporto. Certo. Porque são algumas informações importantes para que as pessoas fiquem atentas para saber quais são os seus direitos, né? Porque às vezes mesmo a gente sabendo, a gente não vai atrás, mas a gente tem que ir atrás, porque está na ANAC, a companhia tem que observar isso. E aí a história da acomodação surge a partir de um atraso de 4 horas. Então ela tem que me dar uma acomodação. Agora, se a companhia sabe que vai atrasar esse voo, mais de 4 horas, ela já sabe, com antecedência, olha, isso aqui aconteceu um problema, então com certeza vai ser mais de 4 horas, ou então vou ter que cancelar o voo realmente. Então ela já tem que falar com o consumidor no sentido de
vamos remarcar para qual data, vamos realocar em um novo voo da própria companhia ou de outra, porque tentar o mínimo prejuízo, né, ao consumidor. Porque o que é que acontece do lado da empresa, né, no direito empresarial? Quanto mais diferenças eu causo na viagem da pessoa, mais atraso, porque quando a gente vai viajar, normalmente é para turistar, vamos considerar o turismo. Tem a hospedagem lá no local, tem os passeios que provavelmente já estão pagos, tem todo o roteiro de viagem. Então, quanto mais a companhia mexe naquilo ali, maior a indenização que ela vai ter que pagar depois, se o consumidor for atrás. Verdade, é muito complicado, né? Porque tem toda uma história, toda uma preparação de um ano inteiro, né? Sim, sim. Então, assim, quais seriam as dicas só pra gente encerrar esse bate-papo da gente aqui? A dica é, se você ainda não comprou sua passagem, leia os termos de serviço. São muito importantes. A gente brinca aqui, a gente fala que nunca lê, mas realmente, principalmente na parte de remarcação, que é, mas eu não estou planejando cancelar. Ninguém compra nada pensando em cancelar. Mas a gente tem que, aquele ditado, né? Melhor prevenir do que remediar. Sim. Então, busque ler os termos de serviço se você ainda não comprou. Se você comprou, já assinou, mas leia também para ficar ciente. E sabendo que até o dia 31 de dezembro ainda estão valendo as regras de reembolso e de crédito com a companhia. Então, até 31 de dezembro. Pode ser que daqui para lá, dependendo de como estará a pandemia, mudando as remarcações, né? Surge uma nova lei, ampliando esse prazo. Mas, por enquanto, é até 31 de dezembro deste ano. Muito bom. E aí a gente também vai estar sempre atento, né, com a nossa produção, para que a gente possa estar sempre trazendo esses assuntos. Às vezes a gente conversa sobre um determinado assunto hoje e amanhã chega uma nova lei. Porque eu acho que vocês da área de direitos também estão sendo surpresos constantemente com essas leis que estão mudando a cada instante, né? Sim, sim. Principalmente na área empresarial, que vai surgindo novas leis, tanto para defender o trabalhador quanto a empresa, né? Sim. Porque antes existia o foco do direito era defender o trabalhador e o consumidor. Agora, com a pandemia, com essa recessão, por causa da pandemia, né, as pessoas tendo que fechar seus comércios e tudo mais, estão surgindo mais leis defendendo a empresa. Que antes era assim um absurdo, até porque hoje mexe com a está sendo... economia, né, doutora? Mexe com a economia e a gente precisa de empresas que elas continuem atuando para que a gente possa ter emprego. Sim. Porque a gente tem que ter noção mais ou menos disso, né? Na verdade, está todo mundo dentro do mesmo barco. A diferença é que alguns estão empregando e outros são os empregados, mas né? todo e a mundo gente está sofrendo todo com mundo isso. sofrendo uma situação muito difícil. Algumas empresas estão fechando, outras empresas estão correndo o risco de fechar, de diminuir a quantidade de funcionários dentro da sua empresa. Então, assim, a gente sabe que o momento não está fácil para ninguém. Então, assim, é muito importante que a gente tenha o lado justo, né? Sim, é bom que você, quando você fala de ler e entender o que está escrito ali e também passar a pesquisar e saber quais são as novas leis que estão chegando, não é para você dar um desperto, mas é para você tentar resolver seu problema com menos desgaste, até emocional, né? Porque acho que todo mundo está querendo, até o final do ano e o 2022, entrar em paz. Sim, sim. Eu sou advogada, mas eu sempre, não sei se é porque essa nova geração, mas eu fui ensinada na faculdade a sempre tentar a resolução pacífica de conflito. Então, em vez de eu ir direto ao judiciário, no caso da companhia aérea, vamos lá, primeiro vou tentar ligar, sei que é difícil. É uma conversação, sei que é difícil, né? ligar, sei que é difícil ser atendido, mas primeiro tentar ligar, primeiro tentar ir lá no aeroporto, conversar. Primeiro uma coisa administrativa. E ao mesmo tempo, quem sabe, amigável, né? E mais fácil, menos estressante. Fácil. Eu até costumo dizer que hoje tem que se trabalhar com liderança. E trabalhar com uma condição para facilitar ambas as partes. Eu facilito daqui e você facilita de lá. Se isso acontece, melhora para todo mundo. Quem sabe eles estão nos assistindo, vão assistir através do YouTube, porque hoje todo mundo vai para as redes sociais e eles possam ter essa sensibilidade. E quem sabe atender com mais facilidade. Sim, espero, que é um pouco complicado. Doutora, muito obrigada. Quem quiser entrar em contato, né, para tirar mais dúvidas... a gente atende no escritório Alex Noronha Monte, advogados associados, lá na Avenida Senador Areia Leão. Então, certo. Tem o Instagram, é muito fácil de achar, então não se preocupe. Quero agradecer pela sua presença. Entrar em contato. Muito obrigada. Continue aqui com a gente, tá bom? Tá certo. Bom, gente, olha, é sempre muito bom a gente ficar atento sobre todos os nossos direitos. E o que a doutora acabou de falar, né?
você que está aí assistindo o nosso programa, tente amenizar a situação, né? Ambas as partes, porque tem gente que dificulta, aí depois que o problemão já está bem grande, que já está causado, aí fica difícil realmente de resolver, não ser na justiça. Então, a gente volta na próxima terça-feira com Direitos e Deveres.